Boa tarde a todos. Bom tê-los aqui novamente. Hoje eu vou trazer para vocês a busca de artigos em bases de dados científicos 2. Na semana passada, nós fizemos a busca 1, o introduzir alguns elementos importantes na busca de base de dados. E hoje eu vou trazer essa segunda parte da capacitação. Recordo que na capacitação passada nós tratamos especificamente da PubMed, que nós falamos que a PubMed era uma das principais, se não a principal, literatura médica no mundo. E hoje eu vim tratar aqui de outras bases, como que se constituem as outras bases. Então, trazendo aqui para um sumário, eu vou recapitular alguns pontos chaves da aula anterior. Então, por que fazer aquela determinado termo, por que utilizar aquele determinado termo? Nós vamos usar o QR Code de novo, nós vamos colocar a palavra-chave, agora que vocês estão em casa. Vocês já vão entender o conceito da utilização das palavras-chave. E como segundo momento, nós faremos uma parte totalmente prática, de explorar as 4 bases de dados que são mais utilizadas também. Então nós faremos com a Embase, a Web of Science. Sabem ainda que a Embase e a Web of Science, para quem tem meio uso, para quem ainda usa, consegue ter o acesso. E eu vou fazer principalmente na Web of Science, que às vezes é um pouco difícil de acessar, você tem que acessar pela Firebase, depois você entra na parte lá da Web of Science. Tive esse problema com a Web of Science. Sim, ela é um pouco difícil, tem que ir entrando em outros, em uma camada. Na Linux e no Google Acadêmico, e aí eu vou explorar também um pouco com vocês essas 2 outras bases. A busca de artigos em português, embora eu tenha destacado na capacitação anterior da busca de dados em inglês, muitas vezes a gente pode ter alguma boa literatura também em português, então a gente pode também buscar em espanhol, então a gente pode buscar tanto na Linux, que é uma literatura latino-americana, quanto no Google Acadêmico, que já é uma literatura um pouco mais vasta, que envolve até mesmo outras línguas que não inglês, português ou espanhol. Bom, vou dar 5 minutos aí para vocês acessarem o QR Code, verem se conseguem acessar, conseguem ver o conteúdo que está lá. Aí vocês respondem, que a gente vai usar durante toda a nossa capacitação. Bom, então, as palavras-chave nós veremos na hora que vamos para a prática. Então, nós vamos trabalhar com essas palavras. Mas, então, primeiro, vou voltar novamente da importância dessa questão dos termos, das palavras-chave. Então, nós temos ali a biblioteca de descritores, que eu falei na capacitação passada. Nós temos tanto o MESH quanto o BEX, que é indexado na PBS, que posteriormente se inclui na Linux, na Medline. Então, nós temos como utilizar descritores como se fosse um dicionário. A gente tem aquele termo que vai ser útil para a gente como um dicionário, mas nós temos também a questão da experiência em leitura. Então, com a experiência em leitura, nós vamos identificar termos que muitas vezes não estão indexados, ou talvez algum termo que é utilizado naquela determinada área, mas como o MESH ele é mais da literatura médica, aquele termo ele não se encaixa por ele ser algo voltado para o rendimento esportivo, ou algo nesse sentido. Então, para fazer essa busca, tanto a experiência quanto a utilização dessas bibliotecas são válidas. Aí, novamente, se eu quero fazer uma busca rápida, se eu quero buscar um artigo, eu tenho que fazer essa busca direto ao ponto. Qual o tipo de artigo eu quero, qual que é o tema. Então, eu troquei o tema já da semana passada para instigar vocês a pensarem em algum tema que a gente possa tratar. Então, por exemplo, quantidade de proteína para hipertrofia muscular, recomendações. Nisso, eu posso buscar tanto em revisões temáticas, em guidelines, ensaios clínicos randomizados,
Então, qual é o tipo de estudo que eu quero buscar? Quando nós fomos ontem, na semana passada, lá para a PubMed, nós vimos ali um pouco de seleção de artigos que a gente pode filtrar se ele é por revisão, se ele é por ensaio clínico. E eu comentei um pouquinho também sobre a estratégia do feedback, que era normalmente de revisões sistemáticas. Então, para a gente organizar a nossa busca, se a gente utilizar essa estratégia, pode ser válida para que a gente consiga ter em mente ali os descritores que nós queremos utilizar posteriormente. Então, como exemplo, eu fiz uma troca dos exemplos, então ali para ensaios clínicos, por exemplo, no pico, adultos jovens, ingestão proteica, quantidade de hipertrofia. Eu tratei de quantidade de ingestão proteica para hipertrofia em adultos jovens. Por outro lado, na PEP, que é de estudos observacionais, que nós falamos um pouco na semana passada, nós temos ali, por exemplo, a população, eles são idosos, a exposição, que é a exposição para tuberculose, o comparador, que são os 100, a exposição, e o desfecho, que é a mortalidade. Inclusive, aí trago um adendo que essas estratégias, novamente, podem nos nortear na organização da busca. Entretanto, não necessariamente nós precisamos incluir todos esses termos aqui na nossa busca. Não necessariamente nós precisamos falar de quantidade, não necessariamente nós precisamos falar que o nosso comparador é o centro tuberculose, e isso daí nós veremos um pouco mais na seleção do artigo em específico. A utilização, né, se eu tenho um termo, eu posso utilizar operadores booleanos, truncamentos e junções de palavras para fazer com que minha busca faça sentido. Então, nós tínhamos ali o AND, que ele é para unir palavras distintas. Então, eu procuro X e procuro Y. Né? Eu procuro tuberculose, procuro prevalência. Eu quero estudo de prevalência de tuberculose. Então, eu uno esses dois termos na minha busca. O OR, que ele é utilizado quando eu quero fazer buscas de termos semelhantes, mas ele aparece de maneiras distintas. Então, lembra aquilo que eu tinha falado, da experiência e leituras com artigos? Às vezes eu tenho aquele descritor da biblioteca, o médico, o DEX, que aparece, por exemplo, como elderly, mas na leitura de artigos eu vejo que esse termo aqui ele também é utilizado. Então, eu também posso utilizar esse termo. Também vamos trazer os mesmos, uma base de dados mais robusta, né, uma busca mais robusta. Então, eu posso fazer essa união pelo operador booleano OR. Not, né? Not animals, eu quero somente estudos com humanos, não com animais. Ou somente estudos com idosos, não com jovens. Por aí vai. O truncamento, que inclusive fiz a troca dessa vez, eu tinha truncado na semana passada com o asterisco e hoje eu truco com o cifrão. E vocês vão ver quando a gente for mexer na eBase, for mexer na Lila, que vocês vão ver que tem uma diferença, né, no tipo de truncamento que a gente faz. Somente o símbolo. Só que lembrando que o truncamento ele serve para procurar vários tipos de palavras depois de uma palavra. Então, eu divido a palavra até onde ela se diferencia de outras palavras que têm o mesmo sentido. Então, por exemplo, proteína, proteico. Então, eu identifico até onde essas palavras são semelhantes e até onde elas são diferentes. Onde ela começa a ser diferente, é aí que eu faço um truncamento para que eu possa tanto buscar um quanto buscar outro, para que eu, muitas vezes numa busca, você quer deixar ela mais rápida possível, para não ficar escrevendo termos e termos e termos. Protein, proteico, por aí vai. Tem muitos termos que às vezes tem quatro jeitos de falar sobre esse termo, então, para ser mais rápido, para eu abranger os quatro, eu posso truncar. E o uso da aspas.
eu quiser buscar especificamente aquele termo quando ele tem duas ou mais palavras, eu faço a utilização da aspas, né? Ele vai buscar exatamente o termo. Se eu tenho aqui, por exemplo, jogadores de futebol, a jogador de futebol eu tenho que fazer essa junção do termo para que eu possa buscar exatamente o termo. Não pode aparecer somente jogadores que não de futebol, somente futebol que não necessariamente envolve jogadores. Então, é importante que a gente faça essa aspas para que a gente procure exatamente o termo que a gente quer. Outro ponto que eu tratei na aula passada foi sobre as maneiras de buscar um termo. Então, nós podemos buscar tanto pelo mesh, que é aquela busca na biblioteca, que é o termo que aparece lá na biblioteca. Então, vai aparecer o máximo de informações possíveis sobre business training, que é o termo que eu escolhi aqui. Eu posso colocar pelo título e resumo, que aí a diferença entre um e outro, que um vai aparecer somente no título, o outro ele vai aparecer, pode aparecer tanto no título, tanto no resumo, tanto no título e resumo, por aí vai. Aí um ponto que eu gostaria de destacar é que essa busca, ela depende muitas vezes da rapidez com que eu quero encontrar um artigo. Então, a gente está aqui conversando, estamos numa aula, alguém me pergunta alguma coisa, vamos procurar aqui rápido? Vamos sentar lá, vamos fazer essa busca. Aí, normalmente, eu vou lá, eu filtro pelo título, e a gente acha alguma coisa muito rápida que muitas vezes responde a pergunta que o colega fez. Entretanto, para uma busca mais robusta, se eu estou fazendo uma revisão de literatura para o meu TCC, para a minha dissertação, para a minha tese, eu estou escrevendo um artigo, então eu quero fazer um escrutínio da literatura para que eu ache o maior número de artigos possível daquele tema. Então pode ser que eu filtrar, muitas vezes só por título e resumo, talvez não seja tão interessante. Mas eu quero o máximo de informações possíveis sobre aquele tema. Agora, se eu quero uma busca rápida, para trazer aqui para a minha prática, de uma maneira fácil e simplificada, eu posso fazer essa utilização de termos, inclusive até semana passada eu citei um pouco do tipo do autor, a gente pode buscar também pelo autor, aquele autor que publica bastante nessa área, então a gente pode sempre buscar para ver o que ele está publicando de novo, mas lembre-se que nessa busca a gente pode perder alguns artigos valiosos, mas se é uma busca rápida, então pode ser interessante, depende do que você vai usar. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pode seguir? Bom, então, como eu fiz a recapitulação dos pontos mais importantes da aula passada, eu trouxe para vocês um pouco da busca de dados no PubMed. Então, a gente já viu ali na prática como que fazer a busca pelo PubMed, a gente achou um termo aqui, a gente foi fazendo ali, fomos achando as buscas. Então, hoje eu gostaria de tratar essas outras 4 bases de dados com vocês. São bases diferentes, que podem trazer informações tão relevantes quanto o PubMed. Inclusive, eu estava conversando esses dias, a gente entrou numa discussão sobre indexação de revistas na PubMed. A gente falou que alguns artigos da nossa área, não todos, mas alguns artigos, eles não têm indexação na PubMed. Algumas revistas elas não têm indexação na PubMed. Isso contando com estudos mais na área de ciências humanas, comportamento, psicologia, especificamente na área de psicologia, não da psicologia, ali tratando de um assunto médico, mas especificamente de psicologia, comportamento, análise de jogo. A gente tem outros táticas de jogo, técnicas de jogo e por aí vai. Muitos que a gente não vai encontrar numa base de dados que nem a PubMed, mas a gente pode encontrar em algum desses outros 4
eu vou falar aqui para vocês. Então, a gente vai começar primeiro pela Embase, que é a base de dados europeia. Inclusive, ela tem interface, na minha opinião, bem mais agradável que a PubMed. E a minha ideia foi, ao invés de eu ficar trazendo, se você for aqui, você vai encontrar isso. Se você for ali, você vai encontrar aquilo. Da minha percepção, a minha ideia vai ser propor a gente ir para essa base e peneirando os artigos, artigo por artigo, fazer busca por busca, utilizar as palavras-chave, ver como é que faz. Então, vocês vão ver que a Embase ela tem realmente uma interface bem mais sugestiva do que a PubMed. Ela tem como a gente fazer a busca rápida, que é aquela busca convencional. Ela tem como a gente fazer a busca PIB. Então, a gente vai lá, população, intervenção, comparação e desfecho. Ela tem o dispositivo médico, então, às vezes, se eu tenho ali o nome de uma droga, por exemplo, ela vai fazer todas as ramificações de outros tipos que eu posso fazer também de busca. Eu não vou entrar nessa em detalhes. A gente tem a busca avançada, que é aquela busca por termos especificamente. Às vezes a gente, ainda mais com menos experiência, a gente vai ter que, às vezes, explorar um pouco mais a busca avançada para ver quais termos eles vão se encaixar melhor. Vocês vão ver que a Embase ela te dá por exemplo, eu escrevo um termo, ela vai me dar um termo mais sugestivo. Escolha esse aqui, que esse aqui tem mais número de artigos disponível. Então, a primeira que a gente vai trabalhar aqui vai ser em Embase. Depois a gente vai explorando as outras. Mas primeiro, eu vou ensinar de palavras. Só foi agora. Várias palavras-chave que a gente vai trabalhar. Então, nós temos ali treinamento resistido, por exemplo, tanto em português quanto em inglês. Depois que a gente for para o Google Acadêmico, a gente vai ver essas diferenças. Sarcopenia, volume, aging, ingestão proteica, massa magra, hipertrofia, momentum, training, por aí vai. Então a gente vai trabalhar com essas palavras-chave dentro da base de dados que a gente vai procurar. E foi bom até, inclusive, que tivemos algumas buscas em algumas palavras-chave em português. E depois que nós fomos para Lilas, nós fomos para o Google Acadêmico, nós utilizaremos essas palavras. Alguém aqui, vendo essa árvore de palavras-chave, consegue montar uma busca para mim? De uma maneira rápida, simples? Bem, então, pode pôr outro teste também, né? sim. Talvez fragilidade. Vamos na primeira que a Gabi citou. Estão vendo aqui? O quão a Embase nos dá opções de palavras para poderem ser utilizadas. Por exemplo, como eu já estou escrevendo hipertrofia, ele já tem o termo, então eu já posso clicar no termo.
Antes de eu fazer a busca, deixa eu voltar aqui. Antes de eu concluir minha busca, vocês viram que ele está dando já ali quantos artigos eu tenho? Então, lembra que eu falei que a Embase ela pode ser bem mais sugestiva que a PubMed por causa disso. Eu posso ter, antes da minha busca ser concluída, eu já posso ter o tanto de artigos que são me ofertados, então eu já posso fazer estruturações dentro da minha própria busca. Se eu não achei tantos artigos, eu posso falar, opa, faltou esse termo igual, ó, agora que a Ana me corrigiu, faltou um S ali na palavra, será que é o termo ou será que eu escrevi errado? Às vezes pode acontecer. Aqui dá para pôr um monte, ó. Inclusive eles até dão, de diferentes opções, várias maneiras de eu fazer essa procura. Então, vocês estão vendo que antes mesmo de eu clicar em buscar, eles já nos dá o tanto de artigos que eu vou encontrar? Então, que ela tinha falado, efeitos do treinamento resistido sobre a hipertrofia, o ganho de massa magra em idosos. Então, se é essa a temática que eu quero para minha prática ali no momento, ou para escrever meu TCC ou minha tese, o que for, eu vou lá em busca. Então, ela me deu 574 resultados dentro da minha busca. Aí aqui a gente vai explorar um pouco mais dos filtros, os tipos de filtros, que é novamente, a Embase ela é bem mais sugestiva, porque eu tenho vários tipos de filtro, eu posso filtrar por diversos termos. Então a gente pode ali filtrar pelo tipo de publicação. Se eu der um zoom aqui, olha lá, eu tenho, por exemplo, 76 revisões sobre o tema, 5 cartas editoriais, capítulos, erratas. Então vamos supor que eu quero somente artigos originais. Eu posso só aplicar, e depois eu venho aqui e seleciono. Eu posso vir aqui no tipo de estudo, então, por exemplo, se desses artigos, qual estudo que eu gostaria de encontrar? Então, qual estudo que eu gostaria de encontrar? Ensaios clínicos, randomizados, controlados, cegos, quais? Então, vamos lá. Ensaios clínicos randomizados. Lembre-se de 574, que deu a nossa primeira busca? Agora já reduziu para 168. Isso é bom aqui, ó, até para vocês verem aqui em cima. Ó, na primeira busca nós fizemos e deu 574 estudos encontrados. Com a aplicação dos filtros, já deu 168. Então, para algum termo aqui de busca rápida, de fazer ali, para a gente selecionar rápido o artigo, a gente tem aqui 168 artigos, que inclusive a gente pode até fazer ordenância dos artigos. Ó. Então, aqui, ó, selecionar o número de itens. Quantos itens que eu quero nessa página 1? Posso escolher todos. Ou eu posso escolher primeiro pela relevância do artigo, às vezes o número de citações do artigo, o impacto que esse artigo tem, a revista que ele foi publicado, pelo autor, pelo ano de publicação, às vezes ele vem do mais novo e vai vindo até mais velho, ou vice-versa, depende do que eu colocar. Tem aqui um que, às vezes, de uma maneira geral, ajuda bastante,
que esse comando aqui mostre todos os resumos. Então, se eu clicar e dar uma reduzida aqui na tela, eu já vou ver o artigo, o título do artigo e o resumo. Então, daqui eu já posso bater o olho no que eu quero selecionar. Então, eu posso dar aquela olhada um pouco mais rápida. Aqui não preciso clicar aqui no artigo ou abrir outra aba para ver o artigo. Eu posso simplesmente colocar que eu quero ver todos os resumos. Eu leio aqui mais ou menos o título. Se me interessar um pouco mais, eu já leio aqui o resumo. Se não me interessar, eu já vou para o próximo. Se ele me interessar, eu seleciono ele posteriormente. Então, a Embase ela fornece esse tipo de ferramenta para a gente. A PubMed também. Uma ferramenta de eu poder ver o resumo dentro da própria busca e eu não precisar antes selecionar o artigo, porque às vezes você seleciona 7, 8 artigos para ler o resumo, no final você não leu nenhum, ou leu mais ou menos, então a gente pode fazer a partir dessa busca aqui, dessa filtragem. Bom, vamos... Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se não tiverem dúvida, eu vou seguindo para que a gente possa fazer o máximo de buscas possíveis para que a gente possa ter maior aproveitamento. Acho que é legal falar tem a possibilidade de pede, seleciona, e eles enviam isso no e-mail, eles têm isso também. Uhum. Deixa eu voltar aqui. A partir dessa seleção do resumo, aí já seleciona quais são de interesse, né, quais são vários. Ele já vai mais para um viés de seleção de artigos, né? Mas eu posso explicar também. Se eu seleciono um artigo e eu não quero, às vezes, baixar ele, eu quero selecionar ele para ler depois, que seja, eu posso ter várias maneiras de exportá-lo. Então, eu posso exportar ele em CSV, Excel, em algum documento de planilha, ou em algum text Word, vai aparecer somente texto. Eu posso fazer com que ele me envie aqui por e-mail. Então eu selecionei esse primeiro artigo, eu quero que me envie por e-mail. Aqui eu preciso fazer o login, mas o login feito, eu posso selecionar para me enviar por e-mail. Eu posso exportar. Eu vou trazer, já que a Ana perguntou, eu vou trazer aqui para um ponto de exportação. Eu posso exportar isso aqui para citadores automáticos. Então, se eu estou escrevendo um artigo, tese, TCC, que seja, eu posso exportar ele lá para os citadores automáticos, EndNote, Mendeley, Zotero, que seja. Eu posso transportá-lo em PDF, não um PDF propriamente do artigo, mas as informações que eu tenho que ter ali do artigo, Excel, Word, as planilhas e por aí vai. Então eu posso ter uma seleção de vários jeitos de me informar. Então, por exemplo, se eu quero um CSV, o que eu quero ali? Eu quero, por exemplo, eu quero só o título do artigo, o ano de publicação, o tipo de publicação. Às vezes, eu gostei da revista, eu quero o ISSN da revista, que é o identificador, e eu vou lá e clico em exportar. Então, isso daí com um ponto de seleção de artigos. Depois que eu efetuei a minha busca, que eu selecionei aquele artigo, eu posso exportar para onde eu quiser, para poder ler depois, ou para poder fazer parte de compor minha revisão. Agora, trazendo aqui para um outro ponto. Quando eu falei dos comandos que a gente pode utilizar, título e resumo, há algumas bases de dados
elas fazem com que a gente use somente pequenos comandos. Não só, por exemplo, título. Tem como a gente escrever somente TI. Que aí a base já vai identificar que é com o título. Então, eu não ia fazer isso com a Embase, mas como é uma base de dados muito sugestiva e ela é tão boa quanto a PubMed para a gente buscar, né, eu quero que vocês anotem agora. Vamos buscar por título e resumo na Embase. Eu vou dar 2 pontos. Se eu quiser buscar por título, eu coloco só um TI. Se eu quiser buscar por título e resumo, TI, vírgula, AB. Isso varia de base para base. Na PubMed, por exemplo, eu tenho TIA, sem a vírgula. Na Embase eu tenho com a vírgula. Em outra base de dados pode ter de outra maneira, mas especificamente aqui na Embase é esse o comando. Né? Lembra que aquele lá era só o colchete, esse aqui é o 2 pontos. Obrigado. Estão ficando craque, tá vendo? Tá vendo os ajustes que a gente tem que ter para buscar um artigo? Né? Então, tem vários comandos que a gente tem que fazer. Tomar cuidado com como que a gente vai procurar. Às vezes a gente não acha nenhum artigo, nossa, desisti. Não, às vezes eu errei uma letra. Acontece muito, às vezes está com pressa de escrever, escreve rápido. Mas olhem lá. O termo Resistance Training eu selecionei somente pelo título. Hipertrofia pelo título e resumo. Então vamos ver se condiz aqui. Olha lá. Por exemplo, esse primeiro artigo. Ele vai trazer que o Resistance Training era o termo que eu só selecionei no título. Hipertrofia, título e resumo. Então ele vai trazer os dois para mim. Mesma coisa o outro. Esse aqui. Quando não tem resumo disponível, pode ter certeza que é carta. Aqui, ó. Comentário não é carta. Busca pelo título e resumo. Então, o que às vezes não me contempla no título, me contempla somente no resumo. Vamos ver se isso muda se eu buscar somente título. Ó, de 534, 196. Então, viu que minha busca já enxugou? Aí volta aquilo que eu falei anteriormente. Numa busca rápida, pode ser interessante. Mas se eu quero ter uma revisão completa, pode ser que eu perca artigos valiosos nesse caminho. Pode ser que algum artigo fique para trás e eu fique sem lê-lo posteriormente. Outro ponto que eu gostaria de explorar dentro da Embase é o ponto da estratégia Pico. Né? Construa a sua busca usando o framework, né? O quadro Pico. Então eu tenho ali população e às vezes se a gente está um pouco perdido, vocês veem que a própria Embase ela nos dá algum exemplo aqui que a gente pode utilizar. Então a gente quer ali, vamos realmente fazer o que a Embase está nos recomendando. Ó, vamos lá, diabetes, insulina,
Mancebo. Ô, Léo, aí dá para usar o Note também? Hã? Lá em base dá para usar o Note também? Sim. Em todas as bases você vai conseguir utilizar o Note. A questão é em qual você vai utilizar. Se a gente usa na busca rápida, aí vou ter que colocar o comando do Note. Se eu utilizo na busca avançada, aí eu vou ter que ir lá e depois selecionar, por exemplo, se tiver o termo, aí eu coloco como que eu quero ele. Eu quero ele como Not, como End, como OR. Depois, na hora da busca avançada, a gente vai ver isso melhor. Isso, que ele já me dá. E sai aqui um randomizado, que é o exemplo que ele me dá aqui também. Então, olha lá. A partir da estratégia que eu tracei, com um exemplo que a Embase me deu, eu achei 3.058 artigos. Novamente, uma busca robusta, é muito artigo que eu posso explorar. Mas vejam como que utilizar Pico pode ser válido para quando a gente quiser fazer a nossa busca. Bom, acredito que dentro da prática, como eu já tinha mencionado, que muitas vezes a gente vai usar um, dois, no máximo 3 ou 4 termos, e a Pico, o PECA, ela só vai servir muito para organização da nossa estratégia, daquilo que a gente quer buscar. A busca rápida e a busca avançada, elas vão praticamente nortear aquilo que a gente quer efetivamente buscar. Então, é mais recomendável que a gente utilize ou a busca rápida ou a busca avançada, que é o que a gente vai fazer agora na busca avançada. Vamos lá na árvore de palavra, dar uma olhada. Então, a gente tem ali sarcopenia, eu tenho fragilidade, vamos ver se eles nos indicam alguma coisa. A mesma coisa. Tanto um quanto o outro. Vocês verem aqui, esse EXP é igual ao mesh da Embase. Esse EXP, ele nos indica de busca expandida. Então, se eu faço uma busca expandida, ele busca o maior número de artigos com aqueles termos específicos e termos relacionados. Aí, novamente, busca expandida ou busca por título ou título e resumo. Né? Tudo vai depender como que eu quero tratar a minha busca e qual artigo que eu quero posteriormente. Vamos fazer aquela brincadeira de novo? Para a gente ficar craque, para a gente entender. Depois que a gente for para o trabalho, a gente vai conseguir ter maior sustentação. Então, aquela nossa árvore de palavras-chave. Dentro do que a gente tem de conhecimento sobre alguns termos. Alguém quer montar mais uma estratégia? Quer dar mais uma opinião?
Ó, até agora eu só vi a gente montando estratégia para ensaio clínico, hein? Não vi para revisão, não vi para estudos observacionais. Revisão técnica se encaixa também, né? Hum? Revisão técnica se encaixa também. Uhum. Se tentasse procurar alguma revisão de amplitude de movimento do técnico, amplitude de movimento internamente força, range of motion. Pelo PECO não daria, porque o PECO, o E, que é disposição, ele é observacional. Não tem como a gente fazer, assim, agora uma lógica de pesquisa científica com treinamento e amplitude de movimento, não tem como a gente fazer essas questões de amplitude de movimento e hipertrofia, a não ser que seja uma análise aguda, biomecânica, cinesiológica. Então lembra o seguinte, a PECO ela é mais utilizada para estudos observacionais, transversal, corte. Agora a PICO ela é mais para ensaios clínicos, então estudos que realmente fizeram a intervenção. Então trazendo para o teu raciocínio, treinamento de força, amplitude de movimento e hipertrofia. Então, utilizando a PICO, seria a utilização de diferentes amplitudes de movimento para o desfecho final, que é a hipertrofia. Agora, se a gente fosse para um viés mais de estudo observacional, a gente teria que excluir hipertrofia, porque a hipertrofia seria um termo de adaptação crônica. Mas a gente pode fazer somente range of motion e resistance training. Lembra que a PICO e PECO ela só vai servir para organização? Não necessariamente ela vai ditar que a gente tem que buscar daquela maneira? E vou lá. Aí vamos trazer novamente para aquela questão, quero deixar isso bem forte para vocês, daquela questão de eu faço uma busca expandida ou eu faço uma busca específica? Se ele está procurando amplitude de movimento em treinamento de força, talvez nesses dois primeiros artigos, pensando em seleção, não seriam artigos talvez que ele selecionaria para ler posteriormente. Né? Então, por exemplo, lesões esportivas e reabilitação de jogadores. Então, lembre-se que a gente faz uma busca expandida. Se a gente fizer uma busca muito específica, a gente pode perder artigos valiosos, só que também a gente pode cancelar, às vezes, muitos artigos que só nos tomariam um tempo de leitura e a gente tem que buscar algo mais rápido. O que você faria nesse sentido, Léo? Se você achasse, se fizesse essa busca, visse 1.260 artigos, dentro dessa busca aqui, qual seria a sua solução? Aí poderia mais interesse em ver se ele hipertrofia também, né? Mas nesse caso, procurando um artigo de revisão, não dá para colocar no outro termo. Quando coloca no termo resistance training, range of motion, se colocasse no end, pesquisasse por título de resumo. Fizesse o título de resumo. Ele deu duas opções nas quais a gente pode fazer. Ou a gente busca por título de resumo, que aí nos traz um arsenal menor de artigos, ou a gente inclui mais um termo. Né? Então, por exemplo, eu incluí dois termos, ficou muito vago. Ou eu incluo mais um termo, ou específico o termo que eu estou
buscando. Então, dentro da prática, a gente vai tendo esses tipos de insight que a gente pode fazer para ter a nossa busca de uma maneira mais robusta. Então, vamos incluir hipertrofia e depois nós vamos incluir só título e resumo para ver. De 1.600, 1.200 e quebrado para 66, eu acho que diminuiu bastante, né? Talvez tenha especificado mais a busca dele. E o que você tinha me falado, revisão, talvez se eu vier aqui por tipo de estudo, não, tipo de publicação, selecionar revisão, 10 estudos sobre esse tema. Já especificou mais a busca dele. Pode ser que na hora dele selecionar o artigo, esses 10 artigos possam ajudar bastante ele na prática do que às vezes ele ficar peneirando, até achar um artigo. Óbvio que vai vir um outro. Não, mas parece um legal, né? Parece não. Que não tem esse aqui? Não, não só um pouco. Efeitos do documento, efeitos do coach, esses trainings. Isso. Efeitos temáticos. Aí você que entende um pouco mais dessa área, Leozinho. Opa, peraí. É grande ainda. Lembra na aula da semana passada que eu tinha falado que a gente pode buscar por autor também? Então eu lembro que eu tinha dado o exemplo desse próprio autor, que é um autor que publica muito na área. Então eu posso também fazer essa busca pelo próprio autor. Então eu quero algum tema. Eu sei que aquele autor é o melhor nome ali que a gente tem hoje, então eu vou buscar pelo nome. Tá aí. Ou a gente pode fazer essa busca, chegar aqui, a gente dá um Ctrl F de procurar e procura para ver quantos estudos ele tem, quantos são dele. Ou a gente entra depois no artigo e procura o nome. A gente tem várias estratégias para fazer essa busca de artigos, fazer essa busca ser mais produtiva. Alguém tem alguma dúvida aqui na Embase? Eu? Algumas, elas têm mais apreço por ser indexada na Comunidade, outras na Base, por ser europeias. A busca que a gente fez ali, eu identifiquei algumas outras revistas brasileiras. Então, algumas revistas brasileiras, elas podem ser indexadas em não indexadas, entendeu? Aí eu não vou saber te responder. Não sei como que funciona esse intermédio entre indexação de revista e base de dados. Mas, sim, a gente supõe que, no final, o interesse ele é mais financeiro, né, das revistas. Tanto que você vê assim, depois que a gente for para o Google Acadêmico, eu vou selecionar um artigo de uma revista conhecida da nossa área, educação física, só que ela tem uma indexação tem indexação por mérito, tem indexação em base. Mas por que será? Talvez seja por uma questão de investimento. Talvez, às vezes você abre uma revista, ela tem indexação em 10 bases, mas nas bases principais ela não tem. Às vezes, muitas vezes envolve mais uma questão mercadológica. Dúvida, pessoal? Eu vou agora seguir para o Web of Science. Um ponto legal da Web of Science
ela pode ser, de certa forma, considerada uma base de literatura cinzenta. Novamente, o que é a base de literatura cinzenta? Todo aquele material ele não foi publicado em um periódico científico. Então, isso inclui tese, dissertação, TCC, né, monografia, resumos, congressos. Posso até dar o exemplo na hora que eu entrar lá. Se colocar, aparece um monte de resumo de congresso. Então, a Web of Science ela busca bastante isso. Muitas revistas e muitos eventos, elas indexam lá na Web of Science. A Web of Science também tem uma inteligência artificial fantástica. Então, ela é bastante interessante para a gente. A questão, tanto da Embase quanto da Web of Science, é o acesso. Né? Se você tem um e-mail, pelo menos um e-mail, você consegue ter um acesso mais facilitado. Se você não for, você tem dificuldade para ter esse acesso. Então, como acredito que grande parte aqui tem acesso pelo e-mail, então pode fazer essa busca aí, tanto na Embase quanto na Web of Science. Bom, vamos lá. Isso aqui está tão prático. O que é Clarivate? É uma companhia. Eles têm o JCR também, né? Sim. São companhias assim que elas não trabalham somente com isso, então trabalham com outras questões também, de inteligência artificial, aí tem vários outros tipos de investimento. Isso daí eu acho que é uma área mais questão econômica dessas companhias, de terem interesse em ter uma base de dados, né? Para acessar o Web of Science, a gente tem que entrar no site da Clarivate. Então, para a gente acessar o site da Clarivate, a gente vai ter aqui como fazer o login direto da Clarivate, ou a gente pode buscar a base da Web of Science, fazer pela própria Web of Science. Mas vamos acessar primeiro o Web of Science. Quando vocês forem abaixando aqui na tela, vocês vão ver realmente que a Clarivate tem muitas coisas aqui que elas realizam, globais, mais. E tem aqui a Web of Science. Então eu posso entrar aqui, tem aqui, ó, JCR, Insights, EndNote. Eu vou entrar aqui bem no login da Web of Science, que é para o login para eu poder acessar minha base de dados. Deixa eu ver se vai automático. Acredito que vai. Vamos fazer. Não precisa nem fazer login. Pô, não vou fazer login. Quando a Web of Science, que ela também trabalha com base de dados cinzenta, então ela expande para muitos artigos que muitas vezes não estão dentro ali do nosso escopo de literatura. Então, para uma área mais ciências humanas, ciências sociais. Eu fiz um curso uma vez da Web of Science, e na busca que a moça lá a palestrante estava fazendo, ela colocou, a busca dela foi toda em carro autônomo. Então ela foi estruturando, fazendo assim, ó, é assim que faz a busca. Eu acho que ela era da engenharia, não sei. Ela foi, ó, é assim que busca, tal. Ela foi buscando lá carro autônomo, aí apareceram várias referências e tudo mais. Então a Web of Science é uma base também bem vasta, não expande somente para uma literatura médica, não para uma literatura restrita. Ela tem ali o pé nas outras ciências sociais, ciências exatas.
que é inclusive o que eu vou fazer agora, dentro aqui da nossa árvore de palavras-chave. Eu posso ter ali artes marciais, fenomenologia, que é uma área de investigação da psicologia. Então a gente pode buscar por esses dois termos a priori. Vamos ver o que sai. Vamos ver? Então vamos lá. Fenomenologia, esportes de combate. E o bom da Web of Science é que também é muito interativo a base, então a gente pode aqui, ó, procura por tópico, título, autor, ano de publicação, afiliação, até mesmo editora, número de acesso. Então, assim, às vezes a gente quer um artigo ali rápido, a gente pode buscar por isso. Mas vamos trazer aqui para um lado mais em português. Se não der, a gente busca. Já nos trouxe 8 artigos, por exemplo. Se eu busco aqui o termo de fenomenologia e esportes de combate, por exemplo. Lembre-se que a Web of Science ela também é bastante interativa, até por ela ter o JCR e outras coisas. Aqui já aparece quantas citações tem, de referências, artigos relacionados, aparecem vários pontos bem importantes. Autores que mais publicam nessa área. Então, que legal. É o Web of Science. Os perfis dos pesquisadores que mais publicam essa temática. O ano em que foi publicado, ele dá especificamente quantos artigos a gente consegue achar. As diversas categorias, até mesmo afiliações, né? Então, a gente tem diversas afiliações. O título da publicação, que aqui é o que a Gabi tinha me perguntado das revistas, das diferentes revistas. Dificilmente essas 4 revistas aqui que estão ali você vai encontrar na PubMed ou na Invase, né, que elas são realmente voltadas a um outro escopo, elas não têm tanto a questão da literatura médica, é mais por uma questão comportamental. Então, olha lá, revista de artes marciais asiáticas, a Motriz, que é a revista da Unesp de Rio Claro, essa aqui de estudos fenomenológicos. Então a gente pode, dentro, até mesmo escolher a base de dados na qual a gente vai buscar. Hoje eu quero buscar eu sou da nutrição, só que hoje eu quero um artigo mais voltado para análise comportamental, do ponto de vista da psicologia. Então, eu posso buscar em outras bases que eu sei que essa base aqui ela pode me trazer uma gama diferente de artigos, que não somente aqueles da literatura médica. Que esses daqui, inclusive, envolvem outros tipos de pesquisa, que foi o que o Márcio tratou na primeira aula. Pode trazer mais pesquisas qualitativas, que são aquelas de análise qualitativa,
as buscas de... Eu entro em algum site, alguma coisa, vejo e analiso aquele trecho, alguma notícia que saiu, então é viável as bases de dados diferentes nesse sentido. Aquilo que tinha me perguntado da busca também avançada, do NOT, a gente pode fazer aqui também com a utilização aqui dos operadores. Ó. Então, se a gente vir aqui nessa busca que ela está uma busca mais avançada, ela não está ali no campo de busca rápida. A gente pode buscar por AND or NOT. Então vamos pôr aqui que a gente quer todos os campos. Resistance Training. Adicionar linha, que aí eu vou adicionando outros para eu incluir outros termos. E eu não quero estudos com animais. Então, vamos lá. A minha busca. Resistance Training. Hypertext. Not animal. Então, ali, essa busca nos trouxe 1909 artigos. Você fala, tá, mas ainda continuou bastante. Como seria se a gente não incluísse a busca tirando animais? 1984. Então, de 1909 foi para 1984. Então, a gente tem ali pelo menos uns 75 artigos que tratavam de estudos especificamente de animais. Novamente, se eu quero especificar bastante minha busca, eu posso utilizar o NOT. Ele pode me trazer ali o artigo que eu quero. Se eu não quero tratar de animais, ou meu estudo é mais com humanos, eu não quero tanto esse estudo mais voltado com animais, eu posso escolher especificamente isso, e óbvio que eu vou peneirando. Vamos trazer mais um tipo de busca. Vamos lá. Vou me ajudando aí, gente. Hoje, sintam-se em casa. Alguém às vezes tem alguma dúvida, como buscar aquele artigo. Ou eu li esses dias no tal lugar, mas eu não sei muito bem como buscar. Ou talvez aquele tema me interessa, mas... Pode ser outro tema, Léo? Pode ser outro tema, pode dar aquelas palavras? Qualquer tema. Então, tipo, é sedentary Behavior. Sinais e sintomas, sinais e sintomas. Sim. E Covid-19. Na hora de você buscar, você prefere buscar pela busca rápida ou avançada? Avançada? Porque a busca avançada, ela é um pouco mais didática para a gente. Que é essa busca aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, eu coloco um termo, aí depois eu venho, coloco outro, depois eu venho, coloco outro, e aí eu busco. Diferente da busca rápida. A busca rápida eu já tenho que ter mais ou menos ali os comandos que eu tenho que colocar, as aspas, onde eu vou truncar, onde eu vou fazer tal coisa, mas... Então vamos fazer aqui pela busca avançada, por exemplo.
alguns estudos você vai ver que o behavior, ele vai aparecer tanto behavior O-R ou behavior O-U-R, dependendo às vezes de que região pode ser escrito. Então aqui pode ser interessante truncar. Covid pode aparecer com um hífen, sem hífen, junto, separado, diversas formas. É assim, né? É com N, né? Tá. Não sei. Verifique a ortografia. Era com M lido. Não. Com M. Não, eu perguntei se era M ou N. Falou que era com N. Olha lá, 82 resultados. Aí novamente aquilo que eu tinha destacado, ó. Eu lembro que nas minhas buscas eu tinha vários jeitos de tratar a palavra behavior, Covid. Então eu posso truncar essas palavras que eles vão me dar o máximo de... E tem até uma coisa interessante aqui da Web of Science, que eles nos dão ali... Pouca revisão por dia. Revisão? Só no filtro, não tá no filtro. Eu passei? Esse Aqui. eu não enxergo. Artigo de revisão. Tem alguns piores. 5. 5, 5. já achei. Estou veio 3. Das 3 ainda não tá pesquisando. Talvez Já deixa essa página aberta. algum que você buscou lá na PubMed, a revista não estava indexada na PubMed. Então pode ser que... Porque, por exemplo, de Covid saiu estudo em todo lugar do mundo. Então, por exemplo, saiu um estudo lá na Indonésia. Muitas vezes a revista da Indonésia não tem indexação em alguma base de dados, como a Embase ou como a PubMed. Só que tem na Web of Science. Entendeu? Por isso que às vezes, agora aqui de um ponto de vista acadêmico, se eu estou escrevendo uma revisão sistemática, uma revisão de literatura, ou narrativa que seja, o importante é a gente buscar em diversas bases de dados. E pode ser que a gente deixe algum artigo passar. Esse artigo possivelmente poderia ser valioso para a nossa revisão final. É importante a gente fazer essa exaustão da literatura. Um ponto que eu queria colocar aqui atrás, uma ferramenta legal da Web of Science, que eles nos dá os filtros rápidos. Então ele já dá aqui acesso aberto, artigo de revisão, hot papers, que é aquele manuscrito que já está altamente acessado, ou aqueles que são altamente citados.
né, que já foram publicados, eles são altamente citados, foram os mais citados. Então, por exemplo, de 82, é o que a gente fez a busca aqui. Eles nos deram 8, são altamente citados. Vamos ver se um, que é aquele... Olha lá, olha quantas citações ele já tem. Eu tenho esse. Então, é aquele altamente citado, altamente acessado. Aí tem aqui os filtros de base, ó, Hide Site Paper. Ele é acesso aberto, então pode ser baixar por qualquer um, e ele é um artigo muito citado. Feito, tá no Hot Papers. Alguém mais gostaria de colocar mais alguma coisa? Então a gente vai, ainda temos mais 2 bases de dados para explorar. É uma website? Sim, tanto a Web of Science quanto o Google Acadêmico. É legal. E o Web of Science foi uma das bases. Acho que bastante resultado negativo, acho mais difícil. Mas você tem acesso à dissertação. Temos bastante assistência. Muitas vezes a gente tem nas opções que a gente vê, pelo menos 3 e 4 bases de literatura sistêmica. Isso inclui MediArchive, que é um repositório de pré-print, o Google Acadêmico, que o Google Acadêmico é o principal, né, que a gente acha literatura cinzenta, teses, equações e tudo mais. Tem a Web of Science, então a gente coloca ali, tanto para um como para outro, então vamos buscar nas 3 se pelo menos passar um, para na hora que a gente for ler uma revisão. Que isso também é um dicionário de bolso. É um dicionário de bolso. Na hora que a gente está lendo uma revisão, em teoria, né, se for uma estratégia de busca bem feita, quanto mais base de dados tiver, a gente tem uma segurança maior de que a literatura ela foi mais... Porque é aquilo. Na hora que você faz a revisão sistemática, você vai ter o primeiro screening, que é a remoção de artigo duplicado. Então, se eu selecionei na eBay, se eu selecionei na Polimestre, eles vão embora. Mas, às vezes, algum sobra um ou sobra outro. Às vezes, não estava em um, não estava em outro. Né? Isso daí é muito importante na hora da gente escrever a revisão. A Linux, que ela é uma base de dados latino-americana, então tem até aqui, ó, 36 anos, múltiplos países, tanto periódico, tanto abstrato, que ela é uma base de dados mais solidificada aqui na América Latina. Então a gente tem bastante literatura em espanhol, em português. Acredito que, assim, grande parte das revistas boas da América Latina, elas são também indexadas na Linux. Principalmente também se tratando de literatura médica, trazendo aqui para a nossa área. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, Revista Brasileira de Nutrição e Metabolismo, Revista Latino-Americana de Enfermagem, todas elas são fluídas, tanto em português quanto em espanhol, elas são indexadas aqui na Linux. Isso também é importante para quando a gente for fazer a nossa busca, a nossa revisão, a gente ter um cuidado também de buscar nessas bases. Vamos lá? Eu sei que é muita informação. Para digerir hoje,
Alguém vai dormir e vai sonhar com base de dados aqui na cabeça. Só que depois, na hora que vocês forem fazer a prática, na hora que forem colocar para valer, vão ver que vai facilitar realmente a vida de vocês. A Lilacs ela é uma base de dados também bastante intuitiva, porque ela é em português, então a gente tem uma interface bem agradável, né? Às vezes a gente não precisa... Porque às vezes a dificuldade ela já começa na hora que a gente acessa a base de dados. Tem uma instrução ali em inglês e fala, nossa, eu já não consigo nem ler a instrução, imagina buscar na base. Né? Hã? Já trava. Então, a interface da Lilacs ela é bastante interessante porque ela já traz para a gente tudo em português, então acaba sendo um pouco mais fácil. E dentro dessa busca, que a gente tem a pesquisa avançada, tem até um guiazinho de como pesquisar, e a gente também pode buscar por teses, dissertações, por relatórios técnicos, por estudos clínicos. Então, vamos aproveitar essa onda que a gente está um pouco aqui de estudos de teses e dissertações. Vamos ver aqui alguma, por exemplo, em a gente vier aqui e filtrar pelas teses e dissertações que tem indexadas na Lilacs, olha lá, a gente vai achar 54.846. Aí o que a gente vai fazer se a gente quer buscar uma rápida? A gente vem aqui, ó, assunto principal ou até mesmo base de dados, mas vamos vir aqui no assunto principal. O ônus da Lilacs é que ele é bem lento. Alguém se arrisca a escolher uma? Aqui, ó, qualidade de vida, saúde mental, idoso. Já que ninguém escolheu, eu escolhi idoso. Ela aparece tanto em português quanto em inglês. Tem algumas vezes, às vezes a gente entra, aparece em inglês, em português e espanhol. Tudo a mesma coisa. Você acha que são 3 estudos diferentes, mas é o mesmo. Mas por quê? Por conta da amplitude que ela tem na busca. Então, se eu procurar em inglês, eu vou achar. Se eu procurar em espanhol, eu vou achar. Se eu procurar em português, eu também vou achar. E é o mesmo. Não necessariamente o documento principal ele vai ter as 3 línguas. Mas o título, muitas vezes o resumo, ele pode ser que ele tenha as 3 ali, às vezes pode facilitar a gente na hora de encontrar. Então, trazendo para um lado aqui de teses e dissertações, a gente tem aqui, ó, diversas. Tem vários jeitos de procurar. Tem até aqui, ó, em francês, inglês, espanhol, português, tem vários. Que é que a gente pode fazer essa seleção na Lilacs por teses e dissertações. Mas aí a gente pode também fazer somente aquela busca de artigos que a gente tinha. E óbvio que a hora que a gente for fazer a busca, vai aparecer alguma tese ou dissertação. É o que a gente vai fazer agora. Vamos voltar para a árvore de palavras. Ou a gente exclui a árvore de palavras, se alguém tiver alguma ideia da gente fazer uma busca, a gente já emenda. Como, por exemplo, lesões em atletas de futebol americano. Pode ser uma boa. Pode falar, quem levantou a mão.
dado toda a aula que eu dei, eu procuro vários tipos de lesão ou eu trunco? Eu trunco, porque pode parecer lesão, lesões, lesionados, lesionado. Ali, ó, já tem 4 opções de busca. Então, onde que elas se conectam? No LES. Então, a partir daqui eu vou truncar. Vou pegar aqui futebol americano. Ver se tá. Olha lá que bonitinho. 43 estudos. Lesão, futebol americano. Olha lá o que eu falei. Esse primeiro artigo aqui, ele já aparece nas 3 línguas. Aparece primeiro em inglês, segundo em português, terceiro em espanhol. Ou seja, a Revista Brasileira de Medicina do Esporte, às vezes quando a gente vai publicar o artigo, a revista exige que pelo menos ou o título e resumo ele esteja em 2 línguas. Isso falando de revista brasileira, principalmente. Exige que a gente tenha, às vezes, um resumo em inglês, ou um resumo em inglês, espanhol, acontece também. Mas no caso desse aqui, ó, tem os 3, tem inglês, português e espanhol. Aí vamos ver o efeito do truncamento na nossa busca? Você vê que, ó, por exemplo, depois eu volto no que eu ia falar, mas vê aqui já, ó, tem lesões, né? Lembra que a gente truncou? A gente queria alcançar o máximo de palavras possíveis em relação à lesão. Lesão, lesões, lesionados, lesionado, lesivo. A gente tem aqui lesões regulares no rugby argentino, lesões musculares. Novamente, um outro ponto da aula. Como eu não especifiquei por título e resumo, então pode me aparecer diversos artigos que não necessariamente eles envolvem lesões em futebol americano. Né? Como, por exemplo, aqui, já me trouxe algo mais para o rugby. A gente supõe que ele tenha falado algo sobre lesão, mas não falou muita coisa sobre futebol americano. Né? Então, mais uma vez, entenda como que vai constituir a sua busca. Se eu quero uma busca rápida, se eu quero uma busca muito escondida, se eu estou escrevendo uma revisão, se eu estou revisando um artigo para dar uma aula daqui 2 horas, ou para mostrar para o professor para não passar vergonha, ou para impressionar alguém. Então, eu quero um artigo rápido. A gente pode ter as especificações por título e resumo para ter essa busca de uma maneira mais rápida. Se a gente vier aqui por um lado em inglês, a gente já encontra mais. Aí um ponto, às vezes, de quando a gente está fazendo revisão, uma revisão acadêmica, será que compensa a gente buscar uma língua só? Embora o inglês seja
principal língua de comunicação da maioria dos estudos, né? Será que, às vezes, se eu não acrescentar a leitura por mais uma língua, não vou ter mais evidências para tratar? Porque, por exemplo, se eu estou falando de um estudo de prevalência de alguma doença aqui na região de Ribeirão Preto, do ponto de vista científico, é um pouco difícil a gente publicar numa revista super internacional um resultado como esse, né? Porque tem a limitação do local, foi específico com as pessoas. Muitas vezes tem lá no tipo de pesquisa de amostra por conveniência, então a gente foi até os participantes, a gente selecionou os participantes a dedo. Então a gente tem ali uma série de conflitos, mas se eu estou escrevendo uma revisão e eu quero um artigo falando sobre prevalência de determinada doença em diversos lugares, pode ser que esse artigo seja interessante. Só que esse artigo muito provavelmente não vai ser publicado numa revista internacional, vai ser publicado numa revista nacional. Então eu posso também usar a outra língua para fazer essa intermediação, para fazer essa busca e falar, ó, aqui na região do estado de São Paulo, do país, do Brasil, a prevalência é disso. Aí eu vou lá e cito esse artigo. Então também é importante a gente fazer essa intercambiação entre quando que eu vou buscar em português e quando que eu vou buscar em inglês. Né? Qual que eu vou usar mais? Via de regra, eu recomendo utilizar mais a busca em inglês. É o que eu falei na aula passada, eu dei até o exemplo daquele bonequinho correndo. Mas artigos em português eles também podem nos trazer alguns recursos de evidência interessantes. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então vamos mais pro finalzinho. Eu já estou tratando do Google Acadêmico, aí o Google Acadêmico ele é o que todo mundo conhece, é o que muitas vezes a gente inicia, né? Primeiro a gente inicia no Google, aí busca o blog. Depois do blog, aí vamos pro Google Acadêmico. O negócio de Google Acadêmico tá falando. Aí a gente vai pro Google Acadêmico. Depois a gente vai buscando as bases de dados e cai na minha capacitação. Aí, ó. Então, para finalizar, o Google Acadêmico, que é a base de dados do Google. O Google Acadêmico ele tem digamos, uma interface bem diferente das outras. Não é uma interface tão sugestiva quanto a PubMed, quanto a Embase, ou até quanto a Web of Science. Na hora que a gente fez a busca, né, tinha lá os artigos mais citados, aqueles artigos que tinham maior impacto, ou aqueles artigos que tinham um autor que a gente gostaria de ver. Vamos ver que o Google Acadêmico ele é um pouco mais rudimentar, só que ele também é uma ferramenta de permear a nossa prática. Porque ele é mais rudimentar, ele é muitas vezes o primeiro acesso que a gente tem que deixar de fazer a busca. Então, para finalizar, a gente vai lá no Google Acadêmico. O bom do Google Acadêmico, muitas vezes a gente quer um artigo, a gente só vê o título do artigo, se a gente colocar aqui sai. Vamos dar um exemplo aqui. Foi o primeiro que me veio à cabeça aqui. Então é um artigo
específico. Esse artigo aqui foi um artigo que nós publicamos esse ano na Journal of American Medical Directors Association. Então, como eu tinha esse título na cabeça, então se a gente colocar ele, já vai aparecer. É o primeiro que aparece. Então, por exemplo, você vê, você está ali numa palestra, está num congresso, alguma coisa, você vê o cara falando sobre um artigo, aí você vê o título do artigo, opa, deixa eu tirar uma foto do título, se eu colocar aqui já sai. E ou alguma outra coisa legal, antes da gente ir propriamente para a busca, eu estava até falando semana passada, o Google Acadêmico, ele nos dá diversas versões do mesmo artigo. Se vocês clicarem aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, todas as 4 versões. Então, se eu clicar aqui em todas as 4 versões, ele vai me dar aonde que esses artigos estão. Então, ele vai estar, por exemplo, aqui, ele vai estar na própria revista, ele vai estar no Europe PMC, que também é um outro grupo indexado na revista. Ele vai estar na PubMed. Ele vai estar de novo na revista, às vezes por outro. Aqui, ó, esse aqui está especificamente na revista, esse aqui está pela Elsevier, que também é a base de dados, a companhia por trás da Embase. Então, olha lá, aqui a gente tem que estar na Embase, está na Elsevier, está na PubMed. Muitas vezes a gente quer um artigo e a gente não consegue achar por ele estar fechado, artigo de acesso fechado. Muitas vezes a gente acessar todas as versões que ele tem, muitas vezes ele capta um site que tem a versão gratuita do artigo. Ou pelo ResearchGate, ou por algum site, por exemplo, artigo clássico. Normalmente artigo clássico é um pouco mais difícil de achar. Artigo, por exemplo, de 1970, 80, 90. Então, se for fazer essa busca desse estudo lá no Google Acadêmico e ver todas as versões, se ele tiver, por exemplo, 10 versões, alguma versão pode ser a que vai te dar aquele artigo efetivamente, se você não conseguir achar ele de uma maneira fácil. Mas vamos ao que interessa, vamos na busca. Bom, o Google Acadêmico eu vou trazer um pouco mais resumido, porque, 3 bases de dados, 4, né, da PubMed da semana passada, 4 boas bases de dados, e a gente pode colocar o Google Acadêmico como o irmão menor, né? Só busca em extrema necessidade. Vamos colocar a busca que a Lisa tinha feito ali com a gente. Ó, tá vendo aqui, ó, às vezes aparece com U. Pode mexer o dedo. Olha, você não tá truncando, vocês vão ver quanto que o artigo não dá. É, fala, agora. Eu considerei esse Olha, uma busca mais ou menos me deu 23.600, né? Pô, a gente buscou em 4 bases de dados. Eu dei uma ferramenta para vocês buscarem até ali, ó, 80, 90, 23.600, eu acho que coragem, né? E o bom também do Google Acadêmico é que ele vai nos dar as primeiras páginas nos dão os artigos principais. Então, se a gente está numa revisão, escrevendo uma revisão, a gente normalmente considera os 100 primeiros artigos. E normalmente, até o artigo 50 é tudo duplicado de outras bases. E aí, no caso, pode colocar também Eu não... A gente pode fazer pela busca avançada, que é o que eu vou mostrar agora, mas eu não sei muito bem os comandos que ele tem, porque como ela é bem diferente das outras, às vezes os comandos deles são... Vou dar um exemplo.
eu quero buscar pelo título. O diferente do Google Acadêmico, a gente tem que dar esse comando aqui, ó, all in title. Vocês acham que se eu colocar aqui vai? Não. Por quê? Porque ele me identificou um end. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ter uma busca bem restrita aqui no Google Acadêmico. Por exemplo, eu tenho que colocar e ainda assim ele me deu algo bem resumido. Né? Então você vê que ali ele tem um pouco de deficiência em buscar só por título. Por comandos, ele em si ele tem um pouco de... Ele não é muito bom com comandos. Faz a busca avançada. Ó, a gente vai vir aqui nessas 3 barras. Pesquisa avançada. Tem da gente fazer com todas as palavras que eu colocar. Aí que está o problema. Muitas vezes ele identifica muito a palavra solta, como por exemplo um end. Você vai ver, ele seleciona só o end do artigo. Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma frase exata, que é um dos que eu gosto. Com no mínimo uma das palavras, vai cair na mesma. O Google Acadêmico ele é uma base de dados que eles nos entrega muitos artigos. Então, às vezes, uma busca rápida ele não vai ser tão interessante. Então, se eu colocar assim, como no mínimo uma das palavras, pode ser que só de Covid-19 já tenham milhões. Aí do outro tem mais milhões. E do outro, mais outros milhões. Então, é uma base de dados, obviamente, um pouco menos sugestiva que as outras. Vamos pôr pelo menos aqui. Olha lá, Lisa. 69.400 resultados. Aí eu quero filtrar desde 2022. 12 mil. Já diminuiu? Já diminuiu. Já diminuiu de 3 meses de leitura para 2. Aí eu quero ordenar por somente português. 87. Só por artigo de revisão. 16. Que são os filtros que eles nos dão. Aí lembra aquilo que eu tinha falado? Algumas bases em português, a gente tem que escrever o resumo em inglês também, resume o título em inglês também. Então eles vão nos dar, mesmo sendo em português, mesmo eu tendo feito a busca em inglês, pelo fato dele também ter ali o resumo ou o título em inglês, ele vai aparecer. A revisão. Hã? Ele é um pouco mais difícil para isso. Ele realmente é um pouco mais difícil. Se a gente quiser buscar o exato, a gente vai ter que escrever. Ele não nos dá o filtro. A gente vai ter que escrever clinical trial e lá. Só que aí a gente pode correr o risco de perder muito artigo valioso, porque se a gente escreve, muitas vezes ele pode interpretar e usar só aquele termo, por exemplo, se ele escreve clinical trial, ele só pode procurar clinical, ele só pode procurar trial. Aí aumenta a nossa busca, vai lá para 100 mil buscas. Vai reduzindo. Então, assim, de uma maneira geral, eu recomendo mais as outras bases de dados, mas a gente tem que, obviamente, saber quais bases de dados usar. E a principal mensagem que eu gostaria de deixar dessa capacitação, dessa minha parte aqui na capacitação, que é a busca de dados, busquem base de dados.
tive aí uma imensidão de artigos. Nós exploramos 5 bases de dados, 5 boas bases de dados, que é para falar um pouco menos de abobrinha na nossa prática. Um pouco menos. Isso para a gente ter menos certeza. Lembre-se do efeito Dunning-Kruger. Tanto que eu conheço, e tanto que eu acho que eu sei. Então, lembre-se de utilizar a base de dados para a gente fazer uma boa busca para fomentar a nossa prática como profissionais, seja na academia, seja numa escola, seja na universidade, como professores, profissionais, seja numa clínica, seja um raciocínio, uma proposição de políticas públicas. Se a gente quiser trazer, muitas vezes, evidências de, dessa forma, tem as evidências disso. Isso tudo passa por uma boa busca em base de dados. Pessoal, para finalizar, gostaria de deixar meu muito obrigado. Fico à disposição por e-mail, por redes sociais, que seja. Depois pode procurar. Obrigado.